de sempre do Supermarket, mais um ano com a gente aqui no Cafezinho, convidando todo mundo pro bloco do preço baixo, cheio de super ofertas. É só chegar, aponta o telefone aí pro QR Code para aproveitar as ofertas. Vai, meu camarada. Vasco, Fla-Flu e Voltaço correram pro abraço pra semifinal. O Botafogo em nome tá fora de novo, esse ano tá mal. Mengão fatura, o Rio vai ter outro campeão. Na Globo você assiste tudo até a decisão. O Cafezinho do Cariocão. Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Globo. Devia estar trabalhando, deixei o trabalho e vim gravar. Ah, mas então, prioridade. Se o patrão descobrir, deu ruim. Que hora você sai do trabalho? 7 horas. Você saiu 7 horas do trabalho, está aqui, 8 da noite. João Henrique Moreira. Vai. Berrete, vai na cobrança. Todos os vascaínos estão com você, Berrete. Por favor, você precisa fazer. Vai, Berrete, na batida! É gol! Vasco ganhou do Fogão, classificou. Agora o Fla vai pegar e vai passar. O Vasco da Gama, meu bem, Carioca vou ganhar. Você tem muito cabelo, primeiro os careca. Vem cá, careca, por favor, meu irmão. Tá dormindo direito? Vou te falar, tá Fala pra embaçado, mim. os caras tá embaçado. Tá. Berrete falou Vai ser ontem. sentimento de revanche. Agora a gente já chegou a pegar Flamengo, tem muita sede de revancha. Revanche de qual humilhação que ele vai querer? Pô, foi mais de uma? Mais de uma, Foi mais 6 de a 1. uma. Tu só escolheu. Sem goleiro, pra dar uma chance pro Vasco. Nem o Bruno Henrique sabia que ele tinha 2 filhos perdidos na RJ. Conforme prometido, vou te explicar o que está acontecendo com o Vasco. O clube entrou com um pedido de recuperação judicial e da Sociedade Anônima do clube e da Sociedade Anônima do Futebol. Simplificando a parada, é uma ação para tentar evitar a falência no momento de crise financeira. Esse anúncio foi feito na noite de ontem pelo presidente Pedrinho e também pelo executivo Carlos Amoedo. No comunicado, o Vasco diz que, apesar de ser uma decisão muito difícil de ser tomada, é a decisão mais responsável para esse momento. O clube garantiu que os investimentos no futebol vão continuar, que os salários vão ser pagos em dia. No cálculo mais recente, para você saber, a dívida do Vasco chegou a 1 bilhão e 400 milhões de reais. É dinheiro demais, dívida difícil, né? Vou mostrar um cara aqui que você conhece, Marquinho. Mas quarta e quinta-feira, vocês vão sair no pau. O pau vai começar agora. Esse jogo, ô Lucas Pedrosa, ele vai ser no estádio Newton Santos, lá na minha casa. Eu vou ter que trabalhar, isso? Vamos lá. Tu vai me botar pra trabalhar sábado de carnaval, ô Lucas Pedrosa? Não tá garantido ainda. Segura a tua escala. É o seguinte, quando a comissão técnica, a diretoria do Vasco, os jogadores saíram de São Januário, estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal. Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido. O martelo vai ser batido. Se o jogo vai ser no Newton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Eu vi que tem uns torcedores que ficaram bravos. Antes eu posso trazer o lado do Flamengo? Isso, boa. Porque é melhor, porque aí a gente dá a nossa opinião em cima dos dois lados. O Flamengo não é contra essa ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de duas torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Newton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Newton Santos? No Newton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte, acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Newton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Newton Santos possui esse terreno. Opinião agora, tá? Informação foi dada. Tá, opinião do Lucas Pedrosa. Acho que não, pela cara deles eles não vão discordar. Não, muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Veni. É o seguinte, pra mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Newton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto,
A torcida do Vasco não é identificada com o Nilton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Nilton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada. O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Nilton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama, então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Nilton Santos, a mudança para o Nilton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Nilton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Nilton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Nilton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão.